O objetivo da aula de hoje é apresentar a vocês a primeira parte da introdução ao estudo da personalidade. O texto de referência que eu estou utilizando é o capítulo 1 do livro Teorias da Personalidade, de Schultz e Schultz, intitulado O Estudo da Personalidade, Avaliação, Pesquisa e Teoria. Os autores, eles iniciam o capítulo com uma apresentação de um rol de funções da personalidade. Então, segundo os autores, todos os seres humanos têm personalidade. Ao contrário do senso comum, que estabelece uma distinção entre pessoas que têm personalidade e pessoas que não a possuem, na verdade, o senso comum não está se referindo à personalidade. Ele está se referindo à assertividade, algo distinto. Personalidade é um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir, e que nada mais é do que um somatório entre o temperamento, base biológica, e o caráter, construção social e de experiências de vida. Então, a personalidade é, na verdade, a descrição geral dos atributos que distinguem uma pessoa das demais pessoas. E os autores do capítulo, eles enfatizam 5 situações nas quais a personalidade tem uma influência decisiva. Primeira, a personalidade determina os limites do sucesso, da nossa felicidade e até mesmo da realização pessoal. Grande parte dessa afirmativa se baseia nos dados obtidos com os estudos de personalidade realizados com gêmeos, utilizando aquela metodologia que eu já comentei com vocês, cujo principal expoente atualmente é o estudo de Minnesota com gêmeos, em que determinados comportamentos, determinados scores em testes padronizados, determinados gostos e preferências de gêmeos monozigóticos e dizigóticos, criados nas mais diferentes circunstâncias, criados na mesma família, criados em famílias diferentes, criados em famílias diferentes, em países diferentes, criados em famílias diferentes, de culturas diferentes, enfim, várias combinações. Tem se observado que os níveis gerais de felicidade de uma pessoa estão diretamente relacionados à personalidade dessa pessoa. E a realização pessoal, bem como o sucesso, vamos dizer assim. Quando eu for discutir com vocês de forma mais detalhada sobre os 5 grandes fatores da personalidade, o modelo dos 5 grandes fatores, que também é conhecido com a terminologia em língua inglesa, Big Five, vocês vão observar que, dependendo dos scores que as pessoas têm, em cada um desses 5 grandes fatores, existe uma correlação com determinadas habilidades, com determinadas capacidades e com certos tipos de realização. Então, se nós observarmos, por exemplo, um fator como a conscienciosidade. A conscienciosidade está relacionada à nossa tendência à disciplina, à organização, a uma maior capacidade de submeter os impulsos aos deveres. Pergunto a vocês, quem vocês acham que tem uma maior tendência a se realizar profissionalmente, por exemplo, no empreendedorismo? Uma pessoa que tem alta ou baixa conscienciosidade? Por que alta? Excelente, exatamente isso. Vejam, uma pessoa que tem baixa conscienciosidade, então não vai ser nada na vida?
Não podemos afirmar isso. Essa pessoa vai ter mais dificuldades. Mas lembrem-se, a personalidade também é uma construção. Os fatores da personalidade são biológicos. No entanto, essa pessoa pode aprender a ser mais organizada, a ser mais disciplinada, a ter mais foco, não pode? Sim. Todavia, ela terá mais dificuldades. Por outro lado, pessoas que têm uma alta amabilidade. São pessoas que buscam, com a maior frequência, contato com outras pessoas, se interessam pelos sentimentos dos outros, gostam de compartilhar também os seus próprios sentimentos, gostam de estabelecer relações interpessoais. Então, poderíamos afirmar que a amabilidade estaria relacionada a, vou colocar entre aspas, obviamente, ao sucesso num relacionamento afetivo. Imagine uma pessoa que tem scores elevados em amabilidade se relacionando com outra pessoa que tem scores elevados em amabilidade. Em tese, seria o relacionamento ideal. Ambas as pessoas teriam interesse em compartilhar sentimentos, em expressá-los. E observem, vários estudos mostram que grande parte das pessoas em um relacionamento se ressentem por não terem esse tipo de conexão. Mas, por outro lado, uma pessoa com alta amabilidade se relacionando com uma pessoa com baixa amabilidade. Os extremos. O que vocês acham que vai acontecer, muito possivelmente, em um relacionamento como esse? Cobranças. Por quê? Porque a pessoa com alta amabilidade tenderá a cobrar daquela que tem baixa amabilidade reciprocidade. Perdão. Reciprocidade na expressão dos sentimentos, do interesse, etc, etc. Então, essa pessoa que tem uma baixa amabilidade pode aprender a se relacionar de uma forma mais afetiva? Sim, claro. 100%? Não, nunca. Entenderam os limites? Como eu disse na primeira aula, a personalidade estabelece limites. E o limite da personalidade é a base biológica, o temperamento é o fator. Mas dentro daqueles limites biologicamente estabelecidos, há uma certa plasticidade. Então, a pessoa pode aprender a chegar em casa ao final de uma jornada diária de trabalho e conversar com o seu cônjuge? Sim, claro. É para isso que existem as terapias de casal, por exemplo. Para que as pessoas aprendam o quê? A negociar. Então, a pessoa com alta amabilidade, por sua vez, tende a entender que a pessoa que tem baixa amabilidade tem uma tendência a não se interessar tanto por questões afetivas, ser uma pessoa mais distante, ser uma pessoa menos receptiva e, ao mesmo tempo, menos expressiva em relação aos afetos. Imagine o dia dos namorados entre uma pessoa de alta amabilidade e uma pessoa de baixa amabilidade. Se essas pessoas não tiverem um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, não conversarem, não houver comunicação nesse relacionamento, o que vai acontecer? Ressentimento. Porque uma vai estabelecer toda uma série de atividades românticas e presentes e cartões afetuosos e mensagens e blá, blá, blá. E o outro, gente, o que o outro vai fazer? Quase nada, porque para ele isso não é relevante. Ah, isso significa que ele não gosta da outra pessoa ou ela não gosta da outra pessoa? Não, pessoal, não podemos afirmar isso. Lembrem-se, é uma tendência a não expressar esse interesse afetivo. Formas distintas de expressar amor. Vocês vão aprender isso com mais detalhes posteriormente em outras disciplinas. Então, vejam, a nossa personalidade, portanto, determina os níveis
de felicidade a que seremos capazes de alcançar, nosso sucesso e realização pessoal. Bom, segundo ponto importante que a personalidade afeta. A personalidade, ela vai afetar o nosso comportamento de forma geral. Isso é óbvio. A própria definição de personalidade já prevê isso. Se a personalidade é um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir, é óbvio que a personalidade influencia o nosso comportamento. Durante muitos anos, na psicologia, houve um debate entre a personalidade é causa ou a personalidade é o próprio comportamento. Hoje em dia nós sabemos que a personalidade é uma causa, é uma influência, é um fator que afeta a expressão do comportamento. A maneira como nós sentimos, a maneira como nós pensamos relacionada com a nossa personalidade. E se o nosso comportamento depende da maneira como nós pensamos, da maneira como nós sentimos, é evidente, é óbvio que a personalidade afeta a expressão do nosso comportamento. O que costuma acontecer em termos psicopatológicos? Quando as pessoas se comportam numa direção diferente, incoerente, em relação aos seus próprios sentimentos, em relação às suas próprias crenças, em outras palavras, indo contra a sua personalidade, isso sem dúvida nenhuma gera sofrimento psíquico. Daí a importância do autoconhecimento. Não há processo terapêutico que seja de fato relevante para a transformação de uma pessoa se não houver previamente um autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? É conhecer a sua própria personalidade. Ao conhecer a sua própria personalidade, você está conhecendo o quê? A sua forma de pensar. Você está conhecendo a maneira como você reage emocionalmente. Você começa a tomar consciência sobre as suas tendências de comportamento. Terceiro ponto que os autores enfatizam. A personalidade influencia nas nossas escolhas profissionais e afetivas. Sim, e mais uma vez, eu insisto, isso é óbvio. Imagine uma pessoa introvertida. A pessoa que tem baixos scores de extroversão, portanto, essa pessoa é introvertida. Essa pessoa, por ser introvertida, significa que ela tende a ser mais reservada. Cuidado, não confundam timidez com extroversão, ou introversão, melhor dizendo. Na nossa cultura, nós tendemos a utilizar extroversão como sendo o antônimo de timidez. Então eu viro e falo assim, a pessoa tal é extrovertida, ela não é tímida. Ou o contrário. Aquela pessoa ela é muito tímida, ela é introvertida. Falso. Pessoas introvertidas não são tímidas. Pessoas introvertidas são ensimesmadas. O que é isso? Ser ensimesmado é ter como principal interesse o próprio mundo interno, os próprios pensamentos. São pessoas que não se importam em estar sozinhas. São pessoas que convivem muito bem com atividades menos tumultuadas. Por quê? Porque elas têm receio de contato com as outras pessoas? Não. Porque as outras pessoas, de forma geral, não interessam para elas. Talvez, se vocês guardarem isso, vai ficar mais fácil de vocês se lembrarem. Pessoas introvertidas têm maior interesse nelas próprias e menos interesse no mundo, nos outros.
Já pessoas extrovertidas têm menos interesse em si mesmas e mais interesse no mundo, em outras pessoas. Então, vejam, existem profissões que requerem que as pessoas interajam mais? Sim. Então, nesse caso, profissões que requerem maior interação com outras pessoas. Quem vocês acham que tem uma tendência maior a se sentir realizado? Um indivíduo introvertido ou extrovertido? O extrovertido. Ah, então é por isso que o psicólogo, quando ele vai fazer uma avaliação psicológica para verificar se uma pessoa se enquadra num determinado perfil profissiográfico, o psicólogo leva em considerações não apenas aspectos técnicos, não apenas aspectos cognitivos, mas ele também leva em consideração o quê? Aspectos da personalidade. Se você, como futuro psicólogo, tivesse de escolher pessoas, vou inventar uma situação. Imagine que você, como futuro psicólogo, será o responsável pela seleção do pessoal que vai trabalhar muito tempo isoladamente numa área inóspita. Imagina uma empresa uma empresa mineradora que vai explorar uma determinada lavra de um determinado mineral de interesse econômico. Essas pessoas vão ficar muito tempo isoladas, vão trabalhar em minas e vão muitas vezes trabalhar de forma mais solitária, concentrada. E depois do término do trabalho, essas pessoas não vão ter acesso à vida social, elas vão permanecer num alojamento no meio de uma selva, por exemplo. Você, como psicólogo, um dos aspectos de personalidade que você vai avaliar é a extroversão, sem dúvida nenhuma. Veja, quem vai dar menos trabalho para si mesmo e para os demais companheiros e para a empresa? O introvertido ou o extrovertido? O introvertido. Em tese, uma pessoa introvertida vai ficar na dela, trabalhou o dia inteiro, se recolheu no seu alojamento, levou seu notebook, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa mais solitária, está tranquilo. E uma pessoa com altos scores de extroversão, pessoal? Essa pessoa quer gente, essa pessoa quer festa, essa pessoa quer contato social. E aí eu volto para o início da nossa aula. Isso é um destino, ou seja, necessariamente essa pessoa vai ser prisioneira da sua tendência de personalidade? Não. Ela pode aprender a regular, a modular essa expressão da personalidade dela. No entanto, com maior custo psíquico, vamos dizer assim. Entenderam o raciocínio? Dúvidas até o momento sobre esses aspectos? Há um exemplo, atenção autista seria uma condição que reduz o score de extroversão do indivíduo? Sim, temos alguns trabalhos que têm estabelecido algo fascinante. O cérebro da pessoa autista, ele seria uma espécie de cérebro masculino ao extremo. Por quê? O cérebro masculino, quando eu falo cérebro masculino, observem que eu não estou me reportando a homens ou mulheres. Eu estou me reportando a um tipo de configuração de sistema nervoso cujo desenvolvimento, seja na embriogênese, seja em fases posteriores da formação desse sistema nervoso, foi fortemente influenciado, por exemplo, pela testosterona. E isso modula as estruturas cerebrais de uma forma distinta
daqueles cérebros em que não houve um aporte de testosterona, por exemplo, tão elevado. São os chamados cérebros femininos. Existem distinções. Cérebros masculinos são cérebros mais voltados para um processamento de informação mais restrito, mais focado. Cérebros femininos têm uma tendência a um processamento de informação mais sistêmico, mais integrado, porque o funcionamento do cérebro feminino envolve maior integração e coordenação entre as diferentes estruturas de ambos os hemisférios. O cérebro masculino não seria assim. Por isso que, de forma geral, cérebros masculinos são focados, são mais voltados para aspectos mecânicos, são voltados mais para sistemas e processos. Cérebros femininos, por outro lado, são mais voltados para interações, são mais voltados para comunicação, são mais voltados para um processamento simbólico da informação mais amplo. Então, segundo alguns autores, o cérebro da pessoa autista, ele seria um cérebro masculino ao extremo. A pessoa autista, portanto, ela seria todas aquelas características clássicas, né, que são observadas nas várias dimensões do transtorno do espectro autista, aquele foco em atividades repetitivas, aquela tendência a atividades mecânicas, um maior interesse por coisas do que em pessoas, uma restrição da capacidade comunicativa, uma dificuldade de tolerar interrupções, uma dificuldade de lidar com tons elevados, barulhos elevados. Por quê? Porque tira o foco e a concentração e existe uma superestimulação do sistema nervoso. Já o cérebro feminino, não. O cérebro feminino tem uma alta tolerância a ruídos na comunicação, às incertezas na comunicação. Ele é mais voltado para um processamento mais amplo. Então, o que acontece? De modo geral, nós poderíamos afirmar que sim. Os scores de extroversão seriam mais baixos em função disso. São estudos preliminares, evidentemente. Alguns estudos complementares têm sido feitos, principalmente aqueles que utilizam a técnica de avaliação do consumo de glicose em tempo real, aquelas técnicas de imaginamento cerebral que possibilitam esse tipo de análise, né? Tem mostrado justamente isso, uma diferença, né, no processamento da informação, pessoas autistas e pessoas não autistas. E os scores de extroversão tendem a ser mais baixos. Sim. Agora, evidentemente, que até mesmo a disponibilidade da pessoa para ter a sua personalidade moldada depende do temperamento. Então, por exemplo, uma pessoa introvertida com baixa amabilidade é uma pessoa que dificilmente vai ser influenciada pelo contato social. Dificilmente vai ser influenciada pelo contato com outras pessoas. Eventualmente, essa pessoa pode ser influenciada pelas próprias experiências, pela leitura, filmes, músicas, enfim. Mas até isso é influenciado. A rigor, todas as formas de personalidade são suscetíveis a uma determinada transformação, que é limitada. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma descrição mais voltada para essa questão da introversão e extroversão, que grande parte dos estudos foram realizados analisando esse fator, e isso está muito relacionado ao funcionamento de uma série de estruturas que estão associadas ao controle do medo e da ansiedade.
Então aí entra sistema límbico, né? Entra amígdala, eixo hipotálamo e hipófise adrenais, etc, etc. Sendo que a amígdala, principalmente o complexo basolateral, tem um papel-chave aí nesse tipo de estudo. Pessoas que têm uma amígdala mais sensível, como é que é a expressão comportamental de uma amígdala mais sensível? É uma pessoa mais assustadiça, é uma pessoa mais receosa. Vejam, se a pessoa é mais assustadiça, a pessoa é mais receosa, ela tende a ser mais o quê? Reservada. Ela tende a... Mas isso ainda são questões preliminares. Mais alguma questão sobre esse tema, pessoal, que vocês tenham? Sobre esses 3 pontos que eu estou comentando? Então, escolhas afetivas e profissionais são influenciadas pela nossa personalidade. Eu quero que vocês observem por que uma avaliação psicológica, para ser completa, tem de incluir análise da personalidade. Uma avaliação psicológica não é completa se ela não incorpora algum instrumento de avaliação da personalidade. Um instrumento ou técnica, não é? Eventualmente, você pode analisar a personalidade de uma pessoa através da observação, através da entrevista, através de instrumentos padronizados, como escalas e testes, através de testes projetivos, gráficos, por exemplo. Enfim, tem uma enormidade de técnicas. Quem já leu o capítulo já sabe do que eu estou falando. Mais para frente, no capítulo, os autores eles abordam formas de avaliação da personalidade. Eu estou adiantando um pouco essa questão para motivar vocês a compreenderem a importância da personalidade na avaliação psicológica. Quarto ponto importante, nossa personalidade influencia na nossa saúde. Vários estudos mostram que, dependendo da característica de personalidade da pessoa, ela vai ser mais cuidadosa consigo mesma ou menos cuidadosa consigo mesma. Vamos utilizar um fator que eu comentei com vocês hoje, a conscienciosidade. O que vocês acham? Quem que vai ser uma pessoa que tende a se cuidar mais do ponto de vista da saúde? E quando surge algum problema, algum sinal ou sintoma estranho no corpo dela, ela imediatamente procura atendimento médico. Uma pessoa com alta conscienciosidade ou baixa conscienciosidade, por exemplo? Alta. E pessoas com baixa conscienciosidade? Ah, não, lá no médico, para quê? Pessoas com elevado score de neuroticismo, é um outro fator importantíssimo. O neuroticismo está relacionado com ansiedade, raiva, depressão, está relacionado a expressões emocionais. Então, elevados scores de neuroticismo estão relacionados a pessoas que tendem a experimentar de uma maneira mais intensa emoções, e particularmente emoções negativas. Só que ao contrário do que poderíamos imaginar, que seria o seguinte: então pessoas com elevados scores de neuroticismo seriam pessoas mais hipocondríacas. Seriam aquelas pessoas que, ao menor sinal de qualquer problema, essa pessoa já corre para o médico. Curiosamente, não é bem assim. Alguns estudos relacionados à prevenção, câncer de mama, ao diabetes, têm mostrado que quanto mais medo a pessoa tem de um possível diagnóstico